pessoal. Meu nome é Márcio Ferreira. Eu vou conduzir, junto com a Aline Scarelli, essa apresentação sobre a automação do Active Directory. Eu convido vocês, além da apresentação, visitar nosso site nesse endereço request.com/iam, onde vocês podem obter mais informações sobre as nossas aplicações. Nossa agenda de hoje, um tempo aproximado aí de 45 minutos, começa com uma apresentação da Request, alguns fundamentos conceituais sobre identidades e acessos, o Active Directory com essa visão, com esse escopo de IAM, seguida então de uma apresentação prática que será conduzida pela Aline. Eu finalizo então a apresentação com uma sequência de dúvidas e respostas, ok? Lembrando que essa apresentação está sendo gravada e que, além da apresentação, vocês vão ter acesso a essa apresentação em formato PDF, que vai ser enviado por vocês através de e-mail depois da apresentação. Okay? A Request é uma empresa brasileira de desenvolvimento de software, estabelecida no Brasil, fundada em 92. Nosso foco é o desenvolvimento de centrais de serviços, service desks, portais de solicitações com uma plataforma de automação baseada em modelo SaaS ou on-premises e acessível através de dispositivos móveis ou no seu browser. Nossos clientes incluem grandes empresas na área de varejo, construção civil, papel e celulose, finanças. São empresas que usam nossa aplicação desde pequenos service desks até grandes centrais de serviços compartilhados, onde parte do escopo é a concessão de acessos. O objetivo de implementar nessa plataforma as funcionalidades de gestão de identidades e acessos é prover em um único portal um local onde os usuários possam tanto comunicar um incidente, solicitar um serviço para a TI, como solicitar uma nova conta no AD ou trocar a sua senha do ERP. A gestão de identidades e acessos é uma disciplina em muitas organizações tratada pela equipe de TI e outras pela área de segurança da informação. Vou começar aqui com a motivação e o crescente interesse pela gestão de acessos, que é o crescente número de anúncios de vazamento de dados, expondo e prejudicando a imagem dessas empresas. E também com o início da vigência da LGPD, que vai tornar esses vazamentos obrigatoriamente públicos. Muitas vezes esses vazamentos, como é mencionado aqui nessas reportagens, são gerados pelos próprios funcionários e colaboradores, seja pela má fé ou pela ausência de controles e processos adequados, o que justifica, então, a adoção dos processos de uma ferramenta de gestão de identidades. Eu vou começar aqui com alguns conceitos básicos e importantes para a gente entender a apresentação prática que vai ser feita pela linha posterior. Eu vou começar aqui com algumas definições, né? A primeira definição da gestão de identidade, o que ela é uma disciplina, então, que provê os acessos corretos para as pessoas certas nos momentos adequados, né? Nos momentos corretos. Ela tem tudo a ver com um alinhamento ao negócio, porque ela requer mais do que conhecimento técnico, ela requer que os envolvidos conheçam as informações, as aplicações, né? E a ver também com a agilidade. A agilidade nas mudanças, sejam em mudanças estruturais, mudanças de aplicações, enfim. E a redução de custos com a automação da gestão dos acessos. Esse é um ponto, essas definições estão nesse site do Gartner, né? Uma definição, a gente fez uma adaptação livre à definição deles. Alguns conceitos que eu acho que são importantes, né? Primeiro é a identidade. A identidade é uma representação digital de uma pessoa, né? De uma pessoa, seja ela um colaborador, um terceiro, e tem os seus
acessos através às aplicações ou aos dados da empresa através de contas, né? A conta tem tudo a ver com as credenciais de autenticação e no caso do AD, talvez com algumas restrições de horário de logon, etc. Então, como a gente vai mostrar na apresentação prática. E associado às contas, a gente tem os privilégios ou os direitos dessa conta ou indiretamente dessa identidade às informações, né? Ou seja, na prática, a gente tem aqui, por exemplo, a Alicia, né? A Alicia no nosso caso aqui, que a gente vai tratar aqui na apresentação, é uma colaboradora, né? Então, ela tem uma conta na rede, uma conta de rede, essa conta é o seu acesso, né? E os acessos às pastas compartilhadas ou às aplicações, né? Então, dentro desse contexto, a pessoa, a Alicia, é a identidade, a representação digital dela, que muitas vezes é confundida com a conta do AD, né? Mas a conta é só um acesso, né? E essa conta, então, tem os seus atributos e os seus direitos, ok? E um ponto que eu acho importante, né, também conceituar o que são contas órfãs e o que é o ciclo de vida, né? A conta órfã é aquela conta que continua existindo apesar de um colaborador ter sido desligado ou de um terceiro ter seu contrato finalizado. Enfim, é uma conta que ainda está ativa, mas não está associada a uma identidade mais válida. E como que a gente evita a existência de contas órfãs, né? É exatamente tratando o ciclo de vida da identidade. Eu trouxe aqui para vocês, para compartilhar com vocês, uma pesquisa da Varonis, né? E a Varonis é uma empresa conceituada na área de segurança da informação. Aqui ela trata, o que a gente trata de contas órfãs, ela chama aqui de usuários fantasmas, né? Tá falando que em algumas das empresas que participaram, dessas 130 empresas que participaram dessa pesquisa, feita em 2018, aproximadamente 34% dos usuários eram contas ghosts, né, ou contas órfãs. Esse é um grande risco de vazamento de informação, a partir da hora que uma conta ghost pode ser usada sem controle por um terceiro, por um outro colaborador mal intencionado. E como eu mencionei, a ideia de ter um ciclo de vida é exatamente o melhor caminho para evitar as contas fantasmas. Como o Requestia, ou como uma ferramenta de IAM trata o ciclo de vida, né? Ele trata desde a admissão até o desligamento. Na admissão, no caso do Requestia, que suporta modelos RBAC e estruturação de perfis, você já pode associar todos os acessos àquela conta, né? Aquela conta de rede ou aquela identidade, melhor dizendo, e trata todas as mudanças até o desligamento. Ou seja, se você tem um registro estruturado desde a admissão até o desligamento, passando aí por férias, afastamento e principalmente as transferências, né, onde você tem mudanças de perfis, mudanças de responsabilidade, você sabe todos os sistemas que deixaram de estar associado àquela identidade e aqueles que aquele usuário ganhou acesso, né? Então, você sabe deprovisionar isso no final do contrato, né? Aqui a gente está tratando de um colaborador, mas isso também vale para terceiros. A diferença é que, ao invés de um sincronismo automático com o RH, né, a gente tem um formulário de admissão que passa por uma aprovação gerencial, ou seja, essa identidade passa a ter um responsável, né, desde a sua admissão, o seu início de contrato até o término do contrato, onde os cancelamentos vai ser acesso, então você passa a ter uma responsabilidade por aquela identidade, né? Vejo que em muitas empresas, muitas contas de terceiros, por uma característica aí da dinâmica dos contratos
eles iniciam dentro de um departamento, esse terceiro muda de departamento, muda de responsabilidade, e no final do contrato ou no final do período, ninguém sabe efetivamente quais foram os acessos que foram concedidos a ele. E aí a origem de tantas contas órfãs, né? Esse é o grande benefício da adoção de uma ferramenta de gestão de identidades e acessos. E, logicamente, né, como a gente está falando de automação, a automação dessas concessões e dessas prerrogações de uma maneira automática, reduzindo o custo dessa gestão. O que o Active Directory tem a ver com isso, né? O AD, então, ele passou a ser o principal foco de autenticação para aplicações SaaS, seja lá o Office 365, G Suite, Salesforce, etc. Através de mecanismos de single sign-on, né? E também já era um forte fonte de autenticação também para aplicações on-premise, né? Além, apesar de estar um pouco fora do nosso contexto, né? Além das contas de serviços. Falando de contas, então, dentro do AD, eu vou contextualizar aqui as contas que a gente vê. Só um detalhe, essa figura também é uma adaptação desse documento do Gartner. Eu adaptei essa figura tirando tantas aplicações Microsoft, que era o foco do documento, e considerando isso uma figura mais genérica. Tá? Então, tratando das 5 contas que a gente tem aí no AD, a principal delas são as contas de usuários, que são as contas associadas a identidades individuais, né, que representam aí 90% das contas de um repositório do AD. Além disso, nós temos as contas de sistemas e as contas operacionais, que são as contas de administradores, as contas de usos por serviços e aplicações, né, normalmente não criadas para executar por usuários, né, e as contas genéricas, que são contas aí de contas para treinamento, contas compartilhadas, né. O nosso grande foco da apresentação vai ser as contas de usuários, que são aí os 90% dessas contas do Active Directory e onde estão as principais ocorrências de contas órfãs. Eu vou também colocar aqui 3 boas práticas que facilitam a gestão a adoção, eu diria até que mais do que facilitam, mas elas viabilizam a adoção de uma ferramenta de IAM ou da automação no Active Directory, que é a gestão de usuários, mantendo um sincronismo com as contas de usuários, né? Normalmente elas têm aí informações como e-mail, telefone, localização interna e hierarquia, o sincronismo dessas informações, mantendo-as sempre atualizadas, é um processo extremamente importante, né? E, em geral, uma ferramenta de IAM dá suporte a isso. No entanto, a estruturação de grupos, ou seja, a organização de grupos, evitando grupos redundantes, grupos vazios e a associação de propriedade a grupos, é uma outra boa prática que ajuda muito ou até viabiliza a adoção de um IAM, exatamente porque muitos dos acessos são concedidos através de grupos, né? Esse é um ponto muito importante, né, como pré-requisito. E um outro é a construção das unidades organizacionais que estejam alinhadas com o seu negócio, que representem as unidades organizacionais, sejam elas departamentos, distribuição geográfica, enfim. Elas habilitam a adoção de GPO, facilitam a adoção de GPO, né? E viabilizam a criação de fluxos de aprovação, assim como os grupos, para a gestão de acesso. O IAM é uma aplicação desenvolvida pela Request aqui no Brasil, fácil de se usar, extremamente rápido para se implementar, né? Pode ser adotado em nuvem on-premises, né? E um dos principais benefícios é a possibilidade de você oferecer um portal de autosserviço que os próprios colaboradores, os próprios usuários possam solicitar a criação de uma nova conta, a criação de um novo acesso, alteração de atributos,
através de um catálogo de serviços que está dentro desse portal, extremamente simples e intuitivo, e que é suportado também por um mecanismo de workflow, onde você possa ter os processos, configurar os seus processos de aprovação de uma maneira muito simples, baseado em hierarquia, unidades organizacionais, propriedade de grupos, para que esses processos sejam automatizados, reduzindo o envolvimento das equipes de TI ou SI, né? Ou seja, com a automação de processos baseados em API, a gente reduz drasticamente o tempo da concessão, da criação de novas contas e suporta o ciclo de vida de identidades que eu tinha mencionado lá no início, né? Passando por todas as mudanças daquela identidade, né? E se você tem todo o histórico de um colaborador, por onde ele passou, desde que ele foi admitido, todas as suas mudanças de perfis, a gente então pode prover a você relatórios detalhados de auditoria com todas as alterações de privilégios e quem aprovou. Isso é suportado aí também por um outro processo bastante importante para os mecanismos para os processos de auditoria, que é a você fazer a atestação, que é a revisão periódica de todas as pessoas que têm acesso a uma determinada aplicação, né? E dando àquele gestor daquela aplicação a possibilidade de revogar um acesso que esteja indevido. Tudo isso suportado, então, por uma estratégia baseada em RBAC, né, que é o controle baseado em funções, ou seja, você estabelece perfis e automaticamente já provê os acessos a esses perfis, e também suportado por a segregação de função, garantindo, por exemplo, que um mesmo usuário não tenha privilégios para fazer uma solicitação e, ao mesmo tempo, um pagamento. Esses são processos suportados pelo IAM. Falando especificamente agora da apresentação, que eu vou passar o controle já para a Aline, nós vamos tratar de 6 processos, né? Uma é a criação de um usuário automaticamente, através de um portal, a alteração do horário de logon permitido para esse usuário, também através de uma interface autosserviço, ou seja, um gestor pode alterar o horário de logon do seu próprio colaborador, sem ter que demandar algum serviço da área de TI, desbloquear uma conta, né? Esse é um processo aí que vocês já têm bastante implementado, a inclusão de um usuário em grupo, que suporta a gestão de acessos, né, a pastas, listas de distribuição, mas também recursos de infra, como VPN e assim por diante. A Aline vai usar esse usuário recém-criado para incluí-lo num grupo, né? A atestação de acessos é aquele processo bastante importante, né? A Aline vai também mostrar isso na aplicação, e a criação de contas de e-mail. Nesse caso, nós vamos criar uma conta no G Suite, mas o mesmo processo se aplicaria também ao Office 365. Tá? Tudo isso através de um portal de autosserviço, sem a necessidade de atuar no Active Directory diretamente. O ponto que eu acho importante, embora salientar, que é um recurso importante para as ferramentas de IAM, e o Request IAM implementa isso muito bem, né? É a reconciliação de acessos, né? Que é a comparação periódica entre a base do que está no IAM e aquilo que está efetivamente dentro da aplicação, aqueles acessos que foram configurados dentro das aplicações, né? Esse é um processo periódico, suportado aí por diversas integrações em diversos formatos para validar, por exemplo, se aqueles usuários do AD que você tem cadastrados dentro do IAM estão efetivamente com seus acessos a grupos configurados corretamente dentro do Active Directory, ou do seu RP, ou do seu CRM, através de diversos formatos. Esse é um ponto muito importante dentro de uma ferramenta de IAM que nós não vamos apresentar dentro desse contexto, por muito mais um processo de embed, é um processo que roda na retaguarda da aplicação, mas é um processo bastante interessante. Se vocês olharem, se vocês se lembram ali naquela enquete que a gente fez, apenas 40% das empresas aí que estão participando têm processos de sincronismo com o RH, né?
um processo de sincronismo com RH de alguma forma, com a AD, de alguma forma, representa um processo de conciliação de acesso. Bom, eu vou transferir a apresentação aqui para a Aline. Bom dia a todos. Eu sou a Aline, como o Márcio falou, sou uma das desenvolvedoras aqui do Requestia. Então, eu vou estar apresentando aqui para vocês a aplicação. Então, essa aqui é o modelo que eu deixei preparado para vocês. Esse portal aqui, ele é configurado conforme a necessidade de cada empresa. Então, aqui em especial, a gente vai apresentar o AD. Então, seguindo o cronograma que o Márcio já apresentou para vocês, a gente vai começar com a criação, né, da conta do usuário. Então, aqui eu vou escolher quem será a minha pessoa, né, minha identidade, que é a Alicia. Eu tenho aqui um formulário que também é customizado com a necessidade de cada empresa. Então, eu tenho algumas perguntas aqui que são referentes ao meu AD. Tenho tanto perguntas obrigatórias, que vêm com esse asterisco, quanto perguntas que são opcionais. Então, também tem algumas opções de já fazer um autocomplete, usando algumas regras pré-definidas, para manter um padrão. Então, eu vou responder aqui só as obrigatórias mesmo. Ok. E vou dar um salvar. Aline, acho que é interessante mencionar, né, que todos esses formulários são configuráveis, não requer nenhum conhecimento de programação e são ajustáveis conforme a necessidade de cada empresa ou de cada aplicação individualmente, não é isso? Isso, exatamente. Não requer nada de conhecimentos técnicos, é tudo feito através de interface e tudo também aqui na web também, tá? Então, nesse momento, eu fiz a abertura da minha solicitação, ele foi para aguardando aprovação. Eu aqui coloquei uma regrinha que seria para o chefe do solicitante, então, no caso, o chefe da Alicia é a Aline, tá? Eu vou vir aqui, vou trazer o meu Explorer. Então, aqui eu estou com a Aline Scarelli, vou vir em minhas aprovações, e aqui tem o número da minha solicitação. Então, eu posso aprovar e reprovar, eu vou aprovar, para a gente dar continuidade. Ok, vou voltar lá na minha outra tela, como eu estava com o administrador. Então, ele estava aqui como aguardando aprovação, eu aprovei, ele fez uma troca de status. Nesse momento, é o momento que ele chama as APIs para se conectar direto com o AD. E nesse momento, a gente só precisa aguardar para ele finalizar a criação da conta. Nesse momento, já encerrou a minha solicitação. Então, eu vou procurar esse meu usuário aqui no AD. Então, vou atualizar. Então, já apareceu aqui a terceira, a Alicia, tá? Então, a minha conta aqui. Aí eu já vou destacar que ela está com o horário padrão, né, do AD. Então, a nossa próxima apresentação vai ser exatamente essa troca de horário de login. Então, aqui no nosso portal também, ele já fica aqui, será horário de trabalho. Todas as coisas que estão aqui no portal, elas também são customizadas. Então, pode ter frases aqui embaixo intuitivas para auxiliar o pessoal que está usando o portal. Também é a nomenclatura que vocês acharem mais interessante para a empresa de vocês. Então, vou escolher aqui a Alicia. Vou definir o horário aqui para ela. Então, das 9 às 18. Vou permitir esse horário, de segunda a sexta. A gente tem uma opção que você pode já configurar uma data de expiração, ou seja, num dia pré-definido ele volta a ter o horário que ele tinha anteriormente. Não vai ser o nosso caso hoje, então vou responder aqui que não. Somente isso e vou dar um salvar.
Então, nesse momento, todos os nossos exemplos eu coloquei uma aprovação, mas vale destacar que essa parte de aprovação, ela é completamente customizada, vocês podem ter várias aprovações, tá bom? Aqui eu coloquei também para ir para o chefe do solicitante, que é ali. Então, eu vim aqui, minha solicitação apareceu, vou aprovar. Então, atualizando a minha solicitação, o status também foi alterado para execução de API. É a mesma situação que a gente teve na criação. Nesse momento, ele chama as APIs que se conectam no AD para fazer essa alteração do horário de trabalho. Já encerrou. Então, só para a gente confirmar aqui no AD. Alterou o horário de trabalho. Legal? Então, uma outra opção que a gente vai apresentar, se a gente olhar aqui, a conta não aparece a mensagem dizendo que está bloqueado. Eu vou forçar esse bloqueio, eu vou tentar logar com esse usuário, eu vou errar a senha da Alicia 3 vezes, só para a gente fazer o bloqueio. Ok. Então, aqui no momento já alterou, ele fala que a conta está bloqueada. Aí a gente vai fazer esse desbloqueio através do request. Então, aqui no meu portal, eu também tenho a opção de desbloquear. Vou escolher a Alicia. E vou dar um salvar aqui para abrir essa solicitação. Ô, Aline, o que aconteceria se eu fizesse essa solicitação, mas o usuário da Alicia não tivesse bloqueado? Eu vou simular isso para vocês verem depois. Ele vai aparecer uma mensagem dizendo que o usuário não está bloqueado e ele não deixa você abrir a solicitação. Legal. Mas isso também é configurado, inclusive a mensagem que aparece. Então, aqui ele está como aguardando aprovação também do chefe do solicitante. Eu vou aprovar. Então, trocou aqui para encerrado. Então, olhando aqui no AD, já não vem mais aquela mensagem. Aí, reforçando o que o Márcio havia questionado, se eu tentar vir desbloquear o usuário da Alice, neste momento que não está mais bloqueado, ele aparece uma mensagem aqui, que pode ser customizada, e quando eu tendo salvar para abrir essa solicitação, ele fica me destacando essa mensagem, tá bom? Legal. Isso significa, então, que no próprio formulário você já pode consumir algumas informações que estão no Active Directory para seguir ou não com uma solicitação, né? Exatamente. Então, como, por exemplo, a gente já pode verificar se aquele login já existe no AD, para não deixar tentar criar um login duplicado e vir um erro. A gente já consegue verificar se está bloqueado ou não. Então, já tem uma série de APIs prontas também para serem consumidas na abertura da solicitação, já para auxiliar, para evitar erros futuros. Tá? Perfeito, obrigado. Então, o nosso próximo tópico seria a inclusão num grupo. Se a gente olhar aqui a lista na parte de grupos dos membros, eu só tenho aqui, eu não tenho nenhum outro grupo. Então, eu vou escolher aqui a opção de adicionar usuário no grupo. Vou escolher a Alicia. Eu deixei 2 grupos aqui pré-preparados, né, para a apresentação. Vou escolher, por exemplo, vendas. Então, só dar um salvar.
Ali também tem uma data de expiração, né? Ou seja, você poderia permitir que ela participasse desse grupo só durante um determinado período. Isso, exatamente. Tanto para abrir a solicitação, para vincular um grupo, tanto quanto para criar a conta, a gente tem sempre essa opção de data de expiração, que já pode ser colocada, preenchida, e quando chegar nessa data, o request já vai entender que a gente tem que abrir uma solicitação para revogar este acesso, ok? Perfeito. Então, nesse exemplo aqui, eu poderia ter colocado aprovações também, para agilizar um pouco nosso tempo. Eu deixei que ele já executasse direto, então ele encerrou aqui. Se a gente olhar o cadastro da Alicia, apareceu aqui vendas, ok? Então, existem algumas formas da gente revogar, né? A gente poderia vir aqui como remover o usuário do grupo, mas eu vou mostrar isso através da atestação. A atestação, ela acontece num tempo esquedulado, né? Que vocês acharem mais de melhor desempenho, né? Uma vez por semana, a cada 15 dias. Ele é bem flexível. Então, eu vou fazer aqui essa abertura manualmente, só para a gente ganhar tempo. Ok. Então, eu vou vir aqui mostrar que para a categoria de atestação, eu tive aqui 3 chamadas com a data de abertura. Então, eu vou escolher, por exemplo, a do AD. Vou vir aqui como foi aberto no owner da aplicação, que no caso eu coloquei Aline Scarelli. Eu vou vir aqui em meus chamados. Vou escolher aqui o chamado 73. Então, nesse momento, ele já me lista todas as pessoas que têm um acesso no AD, sendo por perfil ou sendo um acesso direto, e também se tem acesso a grupos. Então, se a gente olhar aqui no finalzinho, a gente tem a Alicia, mostrando que ela tem acesso ao AD e tem acesso ao grupo vendas. Eu vou escolher, no caso aqui, o grupo vendas, vou selecionar dizendo que eu quero revogar e vou dar um OK para confirmar minhas alterações. Nesse momento, ele troca essa solicitação principal de atestação para encerrado. E para cada item que eu selecionei, que no caso foi um só, ele tem aqui uma solicitação associada, que é de revogação do grupo vendas para Alicia, tá? Então, ele já foi aberto essa solicitação de forma automática, só por você ter selecionado aquela opção e confirmado as alterações. Então, aqui, ele já está executando uma API para remover o grupo vendas da Alicia. Aline, ele abre várias solicitações associadas, porque você pode revogar várias pessoas individualmente, né, daquele grupo. Isso, exatamente. Então, eu poderia escolher várias pessoas, e para cada pessoa teria uma solicitação. Tá. E aí cada uma tem a sua solicitação para garantir ali o histórico individual de cada um dos colaboradores e deixar o ciclo de vida daquela identidade mais claro e mais evidente, né? Isso, exatamente. A gente deixa tudo separado, exatamente pensando já futuramente na auditoria, para essas informações não estarem de formas confusas. Legal. Ok? Então, aqui ele já trocou para encerrado. Então, se a gente olhar aqui a Alicia, já não tem mais vendas para ela, ok? E o nosso último tópico, que era mostrar a criação de uma conta de e-mail. Então, eu vou voltar aqui como administrador. Aqui do lado do AD eu tenho o Gmail, então primeiro eu vou mostrar aqui o console do Gmail para mostrar que a Alice
não existe aqui ainda. Então, a partir do request, eu vou criar uma conta de e-mail para a Alicia. Então, aqui também é um outro formulário que eu customizei. Essas questões aqui são opcionais, eu vou responder só as obrigatórias. Vou dar um salvar. Minha solicitação foi aberta. Essa solicitação também, para a gente ganhar tempo, eu já pedi que ela já fosse aberta e executada, não precisaria passar por aprovação, mas destacando que isso é customizado para cada processo. Eu poderia ter diversas aprovações aqui também. Então, aqui meu status trocou para encerrado. Eu vou vir aqui, vou atualizar minha página. E já apareceu aqui, primeira recém-adicionado, a Alicia, ok? Então, esses foram os 6 exemplos que a gente separou para mostrar para vocês aqui um pouquinho da prática dentro da aplicação do Request IAM. Eu vou voltar agora o controle para o Márcio, para ele dar continuidade na nossa sessão de dúvidas. Okay? Só para deixar um pouco mais claro aqui, Aline, você se logou como administrador da ferramenta, mas por uma facilidade para demonstração, mas isso poderia, todas essas solicitações poderiam ter sido feitas por qualquer gestor que tenha acesso a esse catálogo de serviços do IAM, certo? Exatamente. Aqui eu estou logada como administrador, mas eu poderia estar logada com qualquer outro usuário. Inclusive, o nosso portal aqui, todas as opções que aparecem, elas também têm todo um critério de permissão. Então, para cada usuário, a gente pode disponibilizar visões diferentes. Tá? Então, eu poderia, por exemplo, permitir que no catálogo de um gerente tenha a solicitação a criação de uma nova conta, mas de um colaborador normal, digamos assim, ele só tenha as solicitações, por exemplo, de desbloqueio de conta ou alteração do horário de trabalho, que isso vai passar por um processo de aprovação, por exemplo, né? Isso, exatamente. Joia. Ok, muito obrigado, Aline, muito boa. De nada. Joia. Bom, acho que a gente cumpriu aí aqueles 6 passos, né? Eu vou abrir para dúvidas, aí a gente tem algumas dúvidas que eu vou respondendo coletivamente algumas perguntas relativas à integração com outras aplicações. O Request é extremamente configurável e integrável com outras aplicações através de APIs, né? Então, tem algumas perguntas aí sobre ERPs, TOTOS, SAP, integrações com servidores de e-mail, desde que a outra aplicação provenha APIs para criação, bloqueio, desbloqueio e remoção de contas, assim como a criação de direitos dentro dessas aplicações, a gente consegue fazer essa integração, né? Em alguns casos aí, até como eu mencionei, a gente já tem integrações feitas com essas aplicações. Excepcionalmente, em aplicações legadas, né, aquelas aplicações que foram desenvolvidas aí na sua empresa, a gente também tem a possibilidade de fazer a integração diretamente com um catálogo de usuários, um catálogo de direitos, através de conexão com o banco ou através, encapsulando essa conexão com o banco em uma API, por exemplo, né? Então, existem inúmeras possibilidades para fazer essa integração entre as aplicações, com o Request e as suas aplicações, assim como fazer o processo de reconciliação do Request com essas aplicações, tá certo?
E também estruturar, como eu mencionei lá naquele processo de gestão de identidades, aqui a gente focou especificamente no AD de uma maneira isolada, né? Mas estruturar perfis de tal forma que quando uma nova identidade for criada dentro do IAM, todos os processos já sejam provisionados e deprovisionados automaticamente, ok? Tem uma outra pergunta sobre acessos temporários, né? Ou seja, acessos onde ou o grupo ou criação de uma nova conta, onde você tem a criação e você já coloca nesse formulário um período de expiração, uma data de expiração. Se existe a necessidade de aprovação dessa revogação. Como todos os fluxos são extremamente configuráveis, você pode fazer com que tanto a criação quanto a revogação possam ou não ter um workflow de aprovação. Isso é completamente configurável. Tem uma questão também em relação, eu acabei respondendo ali online, né? Você não precisa ser administrador de domínio para fazer qualquer solicitação, né? Isso, a ideia do portal é para que você popularize essas solicitações para qualquer colaborador. No entanto, a gente usa lá uma conta de serviço para que as APIs do request já tenham acesso aos objetos do AD para fazer a criação, revogação e assim por diante. Tem uma pergunta também sobre, já que a questão é AD, né? Tem uma pergunta aqui sobre a ODAP, a gente também suporta processos ODAP, né? E, finalmente, uma pergunta aí com relação a múltiplos ADs. Sim, a gente entende, então, por exemplo, que uma identidade, a criação das contas nesses múltiplos ADs, na verdade, é um relacionamento entre as identidades e as contas. Okay? Então, ele suporta múltiplos ADs. A questão de auditoria dos grupos, né, dos permissionamentos dos grupos, essa auditoria, na verdade, é uma composição entre o processo de reconciliação à atestação, né? Ou seja, você tem que implementar esse processo de reconciliação com AD, periódica com AD, e validar através das atestações. Tá? Ou seja, é possível. Com relação à configuração do portal, ela é totalmente configurável, você pode fazer sem a necessidade de alteração de código, ou configuração, ou desenvolvimento de qualquer linguagem, ou seja, desde a criação dos itens, dos formulários, e até mesmo as chamadas das APIs, são processos extremamente configuráveis e simples de se fazer comparado com os nossos concorrentes. Com relação ao reset de senha, sim, o próprio usuário pode solicitar, né? A questão é como fazer com que o usuário chegue até o portal, né? Ou através de um gestor imediato. Eu mencionei naquela questão de manter as contas saneadas no AD, né? Em muitas implementações, uma das dificuldades que a gente tem é exatamente a relação hierárquica das pessoas para poder, por exemplo, determinar quem que é o gestor que pode solicitar desbloqueio, alteração de horário e assim por diante. E o mesmo vale não só para saneamento das contas, mas também para os grupos e unidades organizacionais, porque a unidade organizacional pode ser um suporte para o processo de aprovação, né, o processo do workflow. A aplicação correto, tinha uma pergunta sobre se o IAM é uma ferramenta de IDM. Sim, é uma ferramenta de gestão tanto de identidades quanto de acesso. Ela é extremamente configurável, né? Ela é extremamente integrável via APIs. Ela pode ser integrada aí com outras aplicações de ITSM, gestão de serviços, portais e assim por diante. Ok? Eu acho que essas são as principais perguntas que a gente recebeu aqui. Agradeço muito a
a participação de todos. Vocês vão receber aí, como eu mencionei, a gravação e esse material que a gente usou para fazer a apresentação. A gente fica disponível para contato através dos e-mails e telefones aqui que a gente colocou na tela. Ok? Muito obrigado, pessoal.